Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui mais uma live, mais um encontro para a gente poder trocar um pouco de experiência e para que vocês possam sanar as dúvidas também ao longo aí da semana. Oi, desculpem. Desculpem, tive uma queda aqui da conexão, mas já retornei. Vocês conseguem me ouvir? Tá ok? Ok, eu estou Ótimo. ouvindo bem. Maravilha, então, vamos lá. Hoje a internet não está muito estável aqui, a gente teve algumas oscilações desde cedo. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a hidratação, aproveitando que a gente está entrando numa época do ano, né, que tem um clima um pouco mais quente. Então, a gente vai destacar a importância da hidratação e o quanto isso impacta no processo de emagrecimento. Na verdade, o quanto impacta na nossa saúde, né? Uma vez que 60% do nosso corpo é constituído de água. Então, a gente tem uma composição corporal riquíssima em água e, portanto, a necessidade da adequação do volume de água é muito importante, porque a gente acaba tendo funções aí que são prejudicadas toda vez que não houver a ingestão adequada. Então, o que que acontece? A gente pensa sempre na hidratação e função renal, mas na verdade a nossa função pulmonar acaba sofrendo alteração quando a gente tem uma hidratação ineficiente. A gente tem também uma diurese concentrada, então a gente pode ter aí uma facilidade em criar cálculos urinários, cálculos renais, né, que acaba acometendo também grande parte da população, a própria infecção urinária, que atinge aí uma grande parte das mulheres, né, que pode evoluir para uma progressão do quadro, uma piora do quadro, que é uma infecção mesmo do rim, uma pielonefrite. A gente acaba tendo alterações da nossa pressão arterial, toda vez que não tiver também uma boa hidratação, dor de cabeça, inchaço, né, que acaba sendo um sintoma também muito comum, e esse talvez seja o mais perceptível, mas aumento do apetite também está relacionado à desidratação. Irritabilidade, cansaço, então aquela fadiga, uma moleza, né? Uma sensação de pesar no corpo, né? Membros inferiores também mais pesados, tudo isso está relacionado aí à desidratação. E o que acontece é que quando a gente sente sede, e muitas pessoas esperam esse sinal, né, esse sintoma para ingerir água, a gente já está no estágio leve de desidratação. É uma fase inicial. Então, o ideal é a gente não aguardar sentir sede para tomar água. E aí existe uma necessidade que eu sempre volto nessa informação, a gente está constantemente voltando nesse cálculo, que é a ingestão média adequada. Então, o indivíduo, por exemplo, que pese 70 quilos, precisa consumir 35 ml por quilo de peso corporal para conseguir garantir uma hidratação eficiente. Isso vai dar exatamente 2 litros, né? Enfim, 2.450 ml. Então, a gente arredonda isso para 2,5 litros. E aí, essa é a ingesta adequada para uma pessoa que pese 70 quilos. Se não houver nenhuma contraindicação médica, então, se não tiver nenhuma alteração da função renal, esse é o volume que uma pessoa saudável deve ingerir de água. E é óbvio que a gente consegue receber essa água de alguns alimentos, como, por exemplo, as frutas, as verduras, os legumes, as carnes, o leite, né? São alimentos ricos em água também. A questão é que essa água presente nos alimentos não é uma água livre. Então, o corpo vai demorar mais tempo para conseguir receber esse volume de água. E até que isso aconteça, a gente já teve aí um certo prejuízo, já pode ter um início mesmo da desidratação, como eu estava mencionando. Então, se a gente for considerar todas as funções que estão relacionadas com a boa hidratação, a ingestão de água ela é essencial. A questão é que muita gente tem dificuldade para tomar água. Então, se eu não consigo tomar água, se eu fico nauseado, se eu,
enfim, tenho muita resistência, uma dificuldade muito grande, eu esqueço, ou eu não sinto sede, o que que eu posso fazer? Então, quais são as estratégias que a gente consegue colocar em prática para melhorar essa hidratação? Tem aplicativo, então a tecnologia a nosso favor, a gente tem aí alguns aplicativos que são bastante úteis e que vão fazer com que haja um monitoramento dessa ingestão diária de água. Então, normalmente você faz um cadastro, faz um login muito simples e você vai informar o seu peso, sua altura. Ele vai calcular esse volume de hidratação baseado nesse cálculo de 35 ml por quilo de peso. E aí você vai ter ali a indicação, né, de quantos litros, de quantos ml de água você precisa consumir por dia. Então, os aplicativos, eles são aí uma opção a nosso favor. Você pode espalhar várias garrafas de água pela casa, aproveitando que agora a maior parte da população está trabalhando em home office. Então, manter essas garrafas de água no seu campo de visão acaba ajudando. Esses dias eu recebi uma foto de um paciente e eu achei a ideia sensacional. Ele tem muita dificuldade para tomar água. E aí ele colocou horário, né, de acordo com o volume ali em ml. Então, ele foi enchendo uma garrafa de 1,5 litro de água, e das 8 até as 12 ele teria que consumir aquele volume de 1,5 litro. Então, ele fez um cálculo ali, dividindo por hora quantos ml ele precisaria ingerir, e aí ele foi destacando isso na própria garrafa de água. E segundo o feedback dele, ele me disse que funcionou muito bem. Então, essa é mais uma possibilidade. E aí tem uma outra questão também. Você pode, colocar horários já determinados de acordo com a sua rotina. Eu atendo algumas pessoas, por exemplo, que trabalham em loja, que trabalham em shopping, que trabalham em hospital. Principalmente agora, os funcionários, né, de UTI, por exemplo, que tem toda aquela paramentação, e aí tem horários exatos que eles podem fazer pausas, então isso dificulta muito a diurese, porque automaticamente você ingere água e aí você vai ter um aumento da sua diurese. Então, como é que essas pessoas que não têm um fácil acesso, né, à toalete, como é que elas vão lidar com isso? Como é que eu corrijo a minha hidratação se eu não posso ir toda hora ao toalete, não posso urinar no momento que eu quiser ou precisar. E aí existem alguns horários do nosso dia que a gente pode concentrar um maior volume de água também. Então, o que que eu recomendo em geral? Acordou? Né, abriu aí os olhos, acabou de despertar, deixa já na mesa de cabeceira, no quarto, do lado da cama, uma garrafa com 500, tem gente que prefere trabalhar com 700 ml de água, e aí você já faz a ingestão nesse horário. No momento em que a gente acorda, pelo fato de ter ficado em jejum, né, no período do sono, a gente tem uma facilidade muito grande para ingerir água em maior volume. Então, você não precisa limitar um copinho de 250 ml. Você pode caprichar na hidratação nesse momento, ingerir um volume muito maior. Enquanto você faz a higiene, enquanto prepara o café da manhã, antes de sair de casa para trabalhar, você, ou até, né, de trabalhar em casa mesmo, você consegue já urinar. Então, você já está eliminando aí um volume considerável de água. Você tem a sua pausa de almoço, então, cerca de 30 minutos antes da saída para o almoço, você também concentra aí essa ingestão, então, mais 500 ou 700 ml. E ao sair do trabalho, ou enfim, ao encerrar o seu expediente, você capricha nesse volume de hidratação. Tem só uma ressalva para o período noturno, por quê? A qualidade do sono, ela é muito importante. E aí ela não deve ser influenciada, pela ingestão de água em grande volume. Então, à noite, próximo do horário de dormir, é importante reduzir esse volume, né, reduz bastante, por quê? Se você ficar acordando a cada 1, 2 horas, vai ser muito desconfortável e aí o seu rendimento no dia seguinte vai ser muito ruim. Então a gente não pode resolver um problema e criar outro, né, a gente precisa ir buscando aí o equilíbrio. Então, no período noturno, é importante reduzir esse volume, mas você concentra durante o dia. Ou se você tem uma rotina de trabalho noturna, você obviamente faz essa inversão para que o seu corpo consiga receber o volume necessário ao longo do dia. E essa distribuição
ela é muito importante que haja a constância, a frequência. E por quê? A nossa bexiga é um órgão elástico e ela tem uma capacidade de adaptação. É como se fosse um reservatório. Imagina que é uma caixa d'água. Então, ela vai encher até o limite. Quando passar aquele limite, aí realmente ela vai esvaziar, que é quando a gente tem ativado a nossa diurese. Mas a bexiga, por ser um órgão elástico, consegue comportar volumes maiores. Indivíduos adultos conseguem comportar um volume muito grande, na verdade. E lembrando que essa água está circulando, primeiro ela passa por praticamente todos os órgãos, lembrando que 60% vai, né, receber, vai responder essa hidratação, e aí depois o que a gente não vai utilizar é que vai ser filtrado pelo rim e eliminado, direcionado para a nossa bexiga. Então, dessa ingestão de água total que a gente teve, não é todo esse volume que vai ser eliminado, uma parte fica retido e também a gente perde água para o ambiente. Então, em dias muito quentes, que a gente percebe uma baixa umidade do ar, é quando a gente tem que caprichar na hidratação, porque naquele momento, em dias muito quentes, muito secos, a gente está perdendo água para o ambiente. A gente tem a transpiração, a gente tem a troca gasosa, então a gente perde também parte dessa água através de outros meios, né? Então, pelos poros, pela própria troca gasosa, a gente acaba reduzindo esse volume. Então, não é todo ele que vai ser direcionado para a bexiga. O que faz com que dentro, né, desse padrão que você estabelece, então, eu vou me policiar e vou ingerir 2,5 litros de água ao dia para alcançar a minha necessidade, se você fizer isso com frequência, você consegue, dentro de um tempo, gerar esse mecanismo de adaptação e as idas ao banheiro, elas deixam de ser tão frequentes. E aí tem uma outra estratégia muito bacana também, que eu acho super válida, é saborizar a água. Porque nem todo mundo, consegue ingerir um grande volume. E o que que você pode fazer? Você pode colocar pedaços de fruta, você pode colocar, ervas como hortelã, alecrim, pode colocar tomilho, tem paciente que gosta de colocar salsão. Então você pode saborizar essa água com frutas ou com ervas aromáticas, e isso vai fazer com que você tenha uma ingestão facilitada também. Água com gás é um outro recurso que pode ser utilizado, e aí existem alguns mitos em torno da água com gás, como o fato de prejudicar o funcionamento do organismo ou favorecer celulite, já ouvi falar nisso também, mas isso tudo é mito. Então, água com gás, ela de fato não vai substituir a água natural, porque ela tem uma distribuição diferente de minerais, e aí a água natural, ela tem uma distribuição mais favorável, mais compatível com o nosso organismo, mas se você gosta de água com gás, ela pode ser sim um aliado e entrar como parte dessa hidratação. Então, a gente tem aí mais uma possibilidade de favorecer a hidratação. A gente tem os chás também, e esses chás, eles também podem ser utilizados para saborizar a água. Então, de uma forma muito prática, eu mencionei as frutas, mencionei as ervas, mas você pode simplesmente pegar um sachê de chá e adicionar na sua garrafinha de água. E aí você está saborizando o sachêzinho, deixa eu pegar aqui, assim, e aí você vai adicionar na sua garrafa de água, deixa ali agindo por 1 hora, 2 horas, ele vai fazer essa transfusão, né, para a água, dessa aromatização, e você tem essa água aromatizada de uma forma muito prática, então, sem precisar usar fruta e nem erva, né. Lembrando que a higienização das frutas que você for utilizar na água e das ervas é muito importante, tem que sanitizar com hipoclorito, né, para evitar qualquer contaminação por micro-organismo e evitar aí colocar a sua saúde em risco. Então, a gente tem essa opção da água saborizada, a gente tem a opção da água com gás e os chás também. Desde que você não adoce esse chá, ele pode ser um grande aliado nesse cálculo, né, na ingestão de água. E aí, é muito importante entender que o chá, mesmo que não seja adoçado, ele vai ter um estímulo muito maior da diurese. Então, não é interessante, por exemplo, substituir o volume de água por qualquer outro líquido. A água é de fato insubstituível. Então, vamos voltar naquele cálculo de 2,5 litros. Quanto nesse caso eu posso consumir de chá? Posso consumir 1 litro de chá e 1,5 de água? Pode. Posso consumir 2 litros de água e 500 ml de chá?
Pode também. O inverso é que não é interessante, consumir 1,5 litro de chá e 1 litro de água, porque daí o que que você está fazendo? Você está aumentando o trabalho renal, você está aumentando a sua diurese. E nessa diurese, que é a eliminação da urina, a gente está também perdendo eletrólito. Então a gente está lançando nessa urina sódio e potássio. E esses minerais, eles são responsáveis por fazer o nosso balanço também hidroeletrolítico. Isso significa que a gente precisa deles praticamente para sobreviver, né? Eles fazem o controle da nossa pressão arterial, e aí essa é uma das razões pelas quais a gente não deve fazer essa inversão, né, do chá ou qualquer outra bebida em detrimento da água. É muito importante que a hidratação seja prioritariamente de água natural, e esses outros líquidos que eu fui sugerindo, eles fazem parte como auxiliares, tá? Eu recebo normalmente muita dúvida com relação a sucos. Ah, mas é suco natural, nutri, posso colocar no lugar da água? E a resposta é não. Os sucos, eles não substituem a água, por quê? Tem o açúcar da fruta, tem a fibra, tem vitaminas e minerais. E em grande quantidade, essas vitaminas e minerais, como a vitamina A, por exemplo, pode ter um efeito hepatotóxico. Isso quer dizer que vai prejudicar a nossa função hepática, vai prejudicar o funcionamento do fígado. Então, por essa razão, né, e pensando no valor calórico também, a gente não pode substituir a água por sucos. Falando do efeito diurético, falando do favorecimento, né, do consumo de outros líquidos saborizados, eu vou destacar aqui alguns chás que são diuréticos, que colaboram então na eliminação da retenção de líquido, que acomete, pasmem, 80% das mulheres. Então, cerca de 80% das mulheres, né, 8 a cada 10 que você conhece, sofrem de retenção de líquido. E aí tem várias causas da retenção de líquido. Normalmente, não é patológico, então não é provocado por uma doença, mas pode ser. Então, quem é cardiopata normalmente fica muito inchado, porque sofre de retenção de líquido. Quem é hipertenso também tem um favorecimento, né, dessa retenção de líquido, porque toda essa distribuição e circulação do sangue acontece com ineficiência. E aí, algumas alterações da função renal também vão favorecer retenção de líquido. Essas são as principais causas. E aí, todas as outras, elas são comportamentais. Então, quando eu digo comportamental, por quê? Porque daí é quando a pessoa consome uma grande quantidade de sal, né? Adiciona muito sal no preparo dos alimentos, adiciona muito sal, por exemplo, numa salada, ou então, quando a pessoa, consome alimentos industrializados que tenham muito sódio, né, muito nitrito, muito nitrato, muito conservante como parte da sua composição. E aí, com isso, o que que vai resultar? No inchaço, numa retenção de líquido, porque o sal ele é higroscópico, então ele vai atrair a água. Se você fizer um teste, pegar um punhadinho de sal e colocar em cima da pia, né, se tiver próximo a água, se tiver úmido, você vai perceber que o sal ele vai atrair essa água. Então ele é higroscópico e dentro do nosso corpo é um efeito muito semelhante. Então o que que acontece com isso? Ele atrai a água e vai reter essa água, ele segura esse volume de água e a gente vai ficando então inchado. Isso acontece também com o consumo excessivo de açúcares, né? Farinha branca, então pães, massas, os carboidratos refinados, eles também favorecem esse inchaço. E aí, então, para amenizar esses sintomas, a gente tem uma listinha aqui de chás que vocês podem incluir na rotina. Chá de hibisco, que tem algumas ressalvas, né? Porque apesar de ser excelente diurético, então combate a retenção de líquido com eficiência, ele é contraindicado para mulheres em período fértil. Ou que estejam buscando, na verdade, engravidar. Então, casais tentantes devem evitar o consumo do chá de hibisco, porque ele está relacionado com infertilidade. E a infertilidade feminina, até hoje, a gente não tem nenhum estudo que sinalize infertilidade masculina, mas se for um casal tentante, o ideal é evitar aí o consumo do chá de hibisco, tá? Chá verde, que é contraindicado
para pessoas cardiopatas, então o chá verde ele tem também algumas ressalvas, porque ele tem cafeína, então ele tem vitamina K, ele tem vitamina C, mas a ação principal dele é a cafeína. Então quem tem distúrbio de coagulação ou é hipertenso, cardiopata, não pode tomar chá verde, tá? Mas aí a gente tem um chá maravilhoso, que é um dos que eu mais gosto, que é o chá de gengibre. E por que que é um dos que eu mais gosto, né? Porque ele tem um efeito termogênico e ele praticamente não tem contraindicação. O chá de gengibre pode ser consumido por criança, pode ser consumido até por gestante. Então, se sou cardiopata, posso chá de gengibre? Pode. Sou hipertenso, posso chá de gengibre? Sim, pode sim. E esse efeito termogênico dele, além da ação antioxidante, vai favorecer a oxidação de gordura. Então, a gente tem um super benefício, né, no caso do emagrecimento, e ele vai favorecer a ação do sistema imunológico, porque ele é um chá que também tem um efeito antimicrobiótico. Então, quando ele chega na nossa microbiota intestinal, ele vai favorecer, né, vai fortalecer as bactérias que são benéficas, terapêuticas, e vai reduzindo a ação das bactérias patogênicas. Então, se você tiver, por exemplo, com uma diarreia, você pode consumir um chá de gengibre, ele vai te auxiliar. Tá? Chá de cavalinha, que tem um efeito anti-inflamatório, né? E ele acaba estimulando aí também a função renal. Então, quando você perceber que está muito inchado, chá de cavalinha é um dos que eu mais gosto também, porque ele praticamente não contém contraindicação, então ele pode ser utilizado largamente, tá? E aí, um chá que é muito aromático é o chá de casca de fruta. Então, destaco casca de abacaxi e casca de laranja. Porém, a laranja, infelizmente, é uma das frutas que mais sofre com o efeito de agrotóxicos. E aí, se não for uma laranja orgânica, um limão orgânico, eu recomendo que não use a casca. Tá? Pode extrair o sumo. Ah, comprei uma laranja na feira, não é orgânica. Faz o suco, come a fruta, mas não utilize a casca, porque na casca é que fica concentrado o agrotóxico. E aí a gente vai ter um efeito positivo da diurese, mas contamina o organismo com agrotóxico. Então, assim, é uma troca que não vale a pena. Se não for a laranja ou limão orgânico, não faça o chá da casca, mas o abacaxi você pode usar, porque o abacaxi é uma fruta que, em geral, não tem tanta contaminação por agrotóxico e ele é super digestivo. Então, sabe quando você come um alimento e você sente que foi muito pesado, você sente que é indigesto? Normalmente a gente tem esse efeito quando vai a um churrasco que consome muita proteína e demora para digerir proteína. E aí a gente tem então esse super benefício, né, que é a enzima chamada bromelina e está presente na casca do abacaxi. Então você lava muito bem essa casca, higieniza muito bem a casca e pode utilizar aí esse chazinho desfrutando do efeito digestivo do chá da casca de abacaxi. Então, meninas, a gente teve aí várias opções, várias estratégias, né, para conseguir melhorar a hidratação. Espero que isso possa auxiliar vocês, porque a gente vai enfrentar aí dias muito quentes nesse verão, Mesmo. e aí a hidratação, ela é super importante, não só pela função estética, mas porque esse inchaço dificulta o retorno venoso. Então, se você observar, tem gente que acorda muito bem, ao longo do dia vai ficando inchado. E aí, quando olha para as pernas e para os pés, está muito inchado, né? Com marca da calça, com marca do calçado. E isso não é só um desconforto estético. Quando você tem essa retenção de líquido concentrado em membro inferior, significa que o retorno venoso, então o líquido está lá embaixo, está concentrado, mas tem que voltar, porque o sangue tem que circular. E aí o retorno venoso ele fica difícil. Então é questão de saúde também, né? Por mais que a gente sinta, em alguns casos, até mesmo dor, tem gente que relata que sente muita dor. E aí precisa observar, se isso for crônico, então se você percebe que está acontecendo isso com muita frequência, precisa consultar um vascular, né? Precisa passar um cardiologista para ele fazer uma avaliação clínica e identificar se não tem ali a necessidade de uma intervenção médica. Mas se for uma questão mais pontual, você consegue sim solucionar colocando em prática essas recomendações que eu deixei para vocês, tá bom?
A Muito gente bom. tem 5 minutinhos, vocês têm alguma dúvida? Não, maravilhoso. Não? Muito Tudo bom, certo? muito bom. Maravilha. Fernanda, você já conhecia esse cálculo de hidratação de 35 ml por quilo de peso? Não, não conhecia, mas eu bebo muita água. Que ótimo! Isso é fundamental, né, para o funcionamento do nosso organismo. E quando a gente busca o processo de emagrecimento, ele vai ocorrer quando houver um equilíbrio, né? Por isso que tantas pessoas tentam várias estratégias e acabam se frustrando, não conseguem alcançar resultado. Mas por quê? Porque quando a gente pensa em emagrecimento, a gente ativa, em simultâneo o sistema neuro, imuno e endócrino. Então, o sistema nervoso, então emocional, precisa estar equilibrado. Sistema imunológico, então é importante que não haja nenhum processo inflamatório, nenhuma doença, nenhuma infecção, porque senão o nosso sistema de defesa não vai liberar esse peso que está acumulado como gordura, e nosso sistema endócrino, então, né, os nossos hormônios precisam estar também regulados para que haja a liberação desse estoque, porque o nosso corpo, fisiologicamente, ele foi programado para estocar energia, então a gente ganha peso muito fácil e emagrecer acaba sendo muito mais custoso, é mais difícil. Por quê? Porque existe uma resistência. Então, a programação que a gente tem metabolicamente é para estocar peso. E aí, quando a gente sobe na balança e tem esse inchaço, o peso, né, total acaba contabilizando esse inchaço também. Então, só da gente conseguir desinchar, de conseguir auxiliar o corpo nessa eliminação de toxinas, que é uma das funções também, né, da água, a gente já consegue se sentir muito mais confortável. Então, isso acaba sendo super bacana. E aí, só para você fixar, são 35 ml vezes o peso corporal atual, então ganhei peso ou emagreci, eu ajusto esse cálculo, mas a gente está falando, Fê, de uma quantidade mínima de água ou mínima de hidratação, porque daí tem essa possibilidade de incluir outros líquidos também nesse cálculo, né? E o mais importante nisso tudo é você entender que se você já ingere esse volume, você pode, por exemplo, fazer uma conta com 40 ml, né? Você não precisa ficar ali no mínimo sempre. É um dia um pouco mais quente, poxa, então eu sei que o meu mínimo são 2,5, por exemplo, eu vou jogar 3 litros hoje, porque vou perder água para o ambiente. Então a gente faz com que o nosso corpo funcione muito melhor, né? Não tenha tanta dificuldade, tanto sofrimento para conseguir receber essa hidratação, que como eu destaquei aí em vários momentos, ela é essencial para a manutenção da saúde. Sim. E eu comecei a beber água por isso, porque eu não bebia água. E então eu fiz a da garrafinha, deixava a garrafinha perto de mim e aí ingerindo água. Então hoje, quando eu sinto sede, eu fico desesperada, porque eu não sinto sede, porque eu bebo muita água sem sentir sede. Ótimo, excelente, parabéns, viu? Ótimo que você já tenha conseguido, né, adequar essa necessidade e aí tenta colocar em prática esses chazinhos também, que você vai perceber que desincha mesmo e acaba sendo muito mais confortável. Tá certo. Tá bom? Meninas, muito Tá bom. obrigada pela participação. A gente vai encerrar e nos vemos na semana que vem numa próxima live. Tá. Tá bom, Tá Obrigada. bom? obrigada. Eu Obrigada, vou boa começar a noite. consumir o de cavalinha, que para mim é Isso, bom. isso. Excelente. Nossa, essa semana eu senti muito incômodo então eu vou tentar, vai ser ótimo, sensacional. E ele é Obrigada aí. muito acessível, tá? Você encontra até em sachê no supermercado. Se puder consumir a erva desidratada, esterilizada, Ah, melhor. Mas se não, tá. pode consumir do mercado. E o bacana é que, assim, fez o chá, se você fez um grande volume, pode refrigerar por até 3 dias. Ah, que legal. Uhum. Porque a água eu já estou tomando, mas essa semana eu senti muito incômodo, muito mesmo. E aí eu fui no médico ontem, até falei, eu acho que é a minha urina, infecção na urina. E aí eu preciso tomar mais para melhorar Uhum. exatamente tudo que você falou, a questão do organismo como um todo, né? Isso, exato. Sensacional. Coloque em Obrigada. prática amanhã. Então, eu já vou tentar comprar amanhã já para tomar. Show, maravilha. Deixa eu te falar, o abacaxi, eu não sabia que podia fazer o chá. Eu Da fazia casca. a casca, eu uso para fazer o suco. Então, a casca tanto do abacaxi quanto da laranja